Olá, eu sou Bruno Freitas e você está assistindo o canal de Minas Gerais. Este canal foi criado justamente com o intuito de trazer pessoas para falar de tudo de bom que elas fazem, que elas produzem. E hoje não podia ser diferente. Hoje eu estou com um convidado para lá de especial. Hoje eu estou com Gabriel Guedes. Uma honra inenarrável. E já começo falando sobre o que eu sou Gabriel Freitas Guedes, ou seja, a gente é primo. Oh, que maravilha! É Freitas, cara? É. Oh, que maravilha! Pois é, a gente é da mesma família. Nós vamos pegar a árvore genealógica aí para Opa, ver nós como vamos chegar é. em algum ponto que a gente vai estar ali consanguíneo. Oh, que maravilha, cara! E de qualquer forma, quero agradecer demais por aceitar esse convite de vir para Imagina, cá. um prazer meu, que isso, eu sei, que agradeço o a convite. vida é bem atribulada, tem projetos, nós vamos falar de projetos também. Gabriel, pelo nome Guedes, já diz muita coisa. Já tem um histórico aí na família. Tudo começa com um avô ou ainda tem antes dele? Como que é? Cara, começa antes, que tem o meu pai, que é o Beto, meu avô Godofredo, o meu bisavô, pai do Godofredo, ele era sanfoneiro de uma cidade na Bahia, no sertão, chama Riacho de Santana, que foi onde o Godofredo nasceu. Então, eu tenho um bisavô que era sanfoneiro, mas eu fico pensando que naquela época, ó, o Godofredo nasceu em 1908. O pai dele, que era sanfoneiro, nasceu em 1800 e alguma coisa. Para ele ter aprendido a tocar sanfona, acordeon, em 1800 e alguma coisa, ele deve ter aprendido com alguém. Com quem? A única coisa que pode ser mais plausível deveria ser com o pai dele, né? Então eu fico pensando que ainda tem a possibilidade do meu trisavô ter sido músico também. Então, trisavô, bisavô, avô, pai. Pode ser que eu seja a quinta geração de músico da família. Ainda tem minha filha, Júlia, que é musicista também, que está lançando um disco agora, que pode ser a sexta geração de músicos. Assim, eu acho isso incrível, muito legal. Carregando o sobrenome Guedes, obviamente muita gente sente algum tipo de peso. E como que foi, e como que é isso para você? Crescer com o nome e com um legado, ainda tem um legado gigantesco. Crescer com o nome e criar sua própria identidade, os seus projetos. Sabe que quando eu era adolescente, porque desde criança eu sempre, de vez em quando eu viajava com meu pai e via ele tocando e ficava olhando assim, olha, meu pai é tipo assim, é o cara principal da banda, pô, que massa essa música que ele tá cantando, eu gosto dessa música. Engraçado que na minha adolescência, assim, eu comecei a ir mais pro lado do punk rock, metal. Então, assim, minha primeira banda, eu tinha 14 anos, era cover de Sex Pistols, Ramones, The Clash. Então eu fui muito absorvendo esse lado, assim, da rebeldia, sabe? Então eu sempre virei as costas para o sobrenome Guedes. Tipo assim, quer saber? Vou terceirizar essa cobrança aí, não é comigo, sabe? E sempre fiz as minhas coisas assim, e na verdade eu acho que eu nunca soube usar esse sobrenome assim para me promover, porque não gosto disso, não gosto de ser privilegiado, sabe? Por causa disso eu fico extremamente constrangido assim de ter um privilégio, assim, eu poder entrar na frente porque meu sobrenome é Guedes, sabe? Assim, eu acho isso um desconforto. Eu passei muito tempo virando as costas para isso e deixei que a cobrança das pessoas em relação comigo, assim, de eu ser músico, de eu ter que um tanto de coisa, falei, quero nem saber, não, eu vou fazer o que eu quero, sabe? Assim, meu pai tem a obra dele, que eu acho uma obra incrível, maravilhosa, mas desde a minha adolescência, assim, em um longo período da minha vida, sempre virei as costas para isso, assim, nunca quis. Eu sempre deixei a cobrança para as outras pessoas. Atualmente, eu descobri que, passado esse tempo, desde quando eu comecei a querer fazer minhas próprias músicas, porque até então, eu com 18 anos, eu ganhei duas coisas muito importantes na minha vida. A primeira foi a jaqueta que o Bituca me deu de aniversário com 18, que ele é meu padrinho. E a segunda, que talvez seja a primeira, a coisa mais importante ainda, foi um disco que um amigo meu, loucura, me deu, que chamava
clássicos essenciais, que vinha com um tanto de trechos de obras de compositores europeus, mas dentre elas veio o Concerto para Brandemburgo, número 3, em Sol maior, do Johann Sebastian Bach. Aquilo, quando eu ouvi aquilo para mim foi assim, um raio na minha cabeça, assim. E eu comecei a buscar muito essa música. Eu comecei a ouvir esse tipo de música e comecei a deixar para lá os compositores brasileiros. E ao longo da minha trajetória, eu fui aprofundando mais nesse estilo de música. De repente eu me vi assim, poxa, esses caras já fizeram o suprassumo da música ocidental. Aí eu escutando assim os discos do meu pai, do Bituca, do Lô, do Flávio, do Tavinho, do Toninho, de todos esses caras que sempre chegaram para mim primeiro por causa que meu pai recebia esses discos quando eram lançados e eu escutava em casa, porque eles colocavam na radiola. E a partir do tempo que eu comecei a gostar e que eu comecei a tirar e comecei a ver o trabalho que dava, que aquele acorde não é bem esse, tem uma nota a mais ali, os do Toninho, então, meu Deus do céu, como é que é? Tem 2 notas a mais ali que não tinha, sabe? Assim, do Bituca também é aquela loucura. Aí eu comecei a pensar que talvez não seja para mim essa faculdade de compor, sabe? Assim, porque eu tinha para mim muito claro que tudo que já foi feito, já se esgotaram as possibilidades, assim, de composição, e eu falei, cara, ok, vou ser um intérprete, então. E aí comecei a aprofundar nas músicas do meu avô Godofredo. Mas eu tive um tapa de luva, há muitos anos atrás, num bar aqui em Belo Horizonte, no Vinil, que eu tinha ido para ver o Paulinho Braga, mestre, doce de ser humano. Eu vi ele tocando lá no Vinil, na bateria, e umas pessoas interpretando as músicas do Tom Jobim, e eu lá na plateia assim, putz, esse cara tocou com o Tom Jobim, caramba, que isso, velho. Esse cara tocou com Elis Regina, nossa senhora, que demais. De repente, cara, ele saiu da bateria, foi lá pra frente, pegou um pandeiro e falou, ó, agora tal, vou tocar uma música de minha autoria e tal. Aí eu falei assim, música de autoria dele. Eu fiquei pensando, que será que ele vai apresentar depois de ele ter tocado com todos esses compositores e intérpretes que pra mim, assim, se eu tivesse tocado na banda, eu iria endossar mais ainda que não precisava de compor nada, porque esses caras já fizeram tudo. E aí ele cantou uma música dele, uma música simples, uma música linda. Eu fiquei olhando aquela cena e pra mim foi um choque. Saiu lá de trás da bateria e foi lá pra frente defender uma música dele. Aí eu fiquei pensando que talvez isso seja importante, que cada um de nós veio aqui para contribuir com alguma coisa de alguma forma, seja como compositor, seja como intérprete, seja como qualquer outra coisa. Aquilo ali, para mim, eu fiquei pensando, poxa, mas se ele que tocou com esses caras, ele tá compondo, então eu acho que é para cada um de nós mostrar, deixar vir o que tiver para vir e pôr para as pessoas, servir as pessoas dessa forma. Essa expectativa vira uma coisa bem negativa, porque onde quer que você vá, de alguma forma, quem te reconhece e vê que você está indo, curtindo as coisas que você também gosta, o pessoal começa a julgar. Você sentiu muito disso também? Passando por todo esse histórico, assim, de virar as costas para o sobrenome da minha família, não quer saber de nada, eu era muito anarquista, muito. Passei muito tempo, assim, deixando que as pessoas cobrassem, que eu não queria nem saber. Hoje em dia, eu tenho uma relação com a música que ela é mais voltada para um viés mais espiritual, sabe? Acaba que as coisas que eu canalizei... Eu peguei uma frase do Johann Sebastian Bach, que é o meu compositor preferido. De tudo que eu já li sobre a vida dele, de tudo, foi um cara que, pra mim, ele foi o suprassumo do compositor no planeta. Lógico que tem os compositores indianos, tem a música indiana, então é um outro patamar, assim, que é muito profundo, assim, muito complexo. Mas, dentre a música ocidental, ele, pra mim, foi o cara que ele atingiu um grau espiritual, assim, tão poderoso em tudo, sabe? Na estrutura, sabe, assim, no contraponto, na instrumentação, no caráter da composição em si. E eu vendo isso, aí eu lembro de uma frase que ele falou para a esposa dele, que é assim, olha, como eu componho pro meu próprio prazer, ele estava falando de um cara que estava criticando a música dele.
Ele falou, olha, como eu componho para o meu próprio prazer, eu não posso me dar o luxo de ficar magoado ou chateado com alguém que não gosta da minha música, porque ele tá no direito dele de não gostar. Cara, isso pra mim teve um efeito tão grande que eu comecei a pensar, então, olha, eu vou fazer as músicas pra mim mesmo, sabe? Se alguém gostar, que ótimo que vou estar levando as coisas, mas vou fazer as músicas pro meu bel prazer, pra eu curtir, sabe? E aí isso me tirou, assim, uma carga, assim, de ter que fazer, porque o meu pai é o Beto Guedes, porque o meu padrinho é o Bituca, porque meus tios todos são do Clube da Esquina, que fizeram uma obra monumental, assim, em todos os aspectos, literário, harmônico, melódico, inovador. Eu tirei essa carapuça, larguei pra lá e falei, eu vou comprar pra mim mesmo, e se alguém gostar, que ótimo, senão não posso fazer nada, me desculpem. Mas isso aí é extremamente importante. Se não me engano, o filho do Djavan toca com ele. O Max, né? Ele toca ali com ele. Aham. Ele se interessou pela música. Lógico, se você é influenciado positivamente por algo na família, a tendência de seguir aquele caminho ali para as próximas gerações é normal. Uhum. Você descobrindo na música, se descobrindo na música, porque o Godofredo Guedes, ele tinha muitas composições e parece que nunca tinha gravado, né? Seu pai chegou a gravar, você mesmo chegou a gravar uma faixa com Gabriel Moura? Eu gravei isso foi com Gabriel Moura, foi um outro projeto que não foi a ver com Godofredo, não, foi a ver com o Clube da Esquina, que a gente fez no ano passado ou retrasado, uma música. O Gabriel Moura, pra mim, cara, ele é um cara tão bacana, tão generoso, tão natural, tão talentoso. Fazendo uma curva até chegar no Gabriel, essa coisa do Godofredo, o Godofredo, ele era eu acho que ele era um compositor nato, assim, era um cara que tinha facilidade de compor, um cara que, né, então ele fazia as músicas dele, fazia músicas para carnaval, fazia músicas para festas, para tudo, então passou a vida toda tentando gravar um disco e não conseguiu, né? Ele foi no Rio de Janeiro, de Montes Claros para o Rio de Janeiro na década de 60 e 70, assim, eu acho que ele foi umas 3 vezes com as pastinhas, assim, com as músicas dele lá, e aí o Godofredo, coitado, voltou super chateado, porque as músicas dele são músicas muito concisas, sabe? Assim, tem uma melodia linda, tem uma letra linda, tem músicas, por exemplo, essa música Cantar, que meu pai gravou, que ela ficou mais conhecida, a música de 1936. Então tem um chorinho da década de 40, de 50, de 60, de 70 e os últimos de 80. Então ele foi um cara que tentou e teve 8 filhos e deu conta, e era pintor também, e fazia e consertava instrumento e construía também. Era um cara que ele era um cara das artes, assim, e era farmacêutico também. Ele é o Godofredo, cara, falando um pouquinho da vida dele, ele é de Riacho de Santana, no interior da Bahia, perto de Bom Jesus da Lapa, que é um local de peregrinação, onde tem... Eu até fui lá, tem até um caso, cara, que foi em 2008, foi o ano do centenário de nascimento dele. Eu estava com um projeto, em 2004 eu gravei meu primeiro trabalho, que chama Choros de Godofredo, que são 10 faixas dele, de uma pasta que ele escreveu antes dele falecer, que eu vou te contar sobre essa pasta. E depois, em 2008, a gente fez um outro projeto de circulação, de que a gente fez um show em Montes Claros, o outro em Riacho de Santana e o terceiro em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte teve participação do meu pai, do Toninho Horta, do Flávio Venturini, do Lodi, todo mundo, foi super legal. Minhas filhas pequenininhas participaram. Teve participação também de um compositor muito querido, que eu até tive com ele há pouco tempo, do Negão dos Santos, que ele é filho do Eupídio dos Santos, que é um compositor de São Paulo, assim, muito prolífico. Teve participação de quem mais? Do Gabriel Sáter, que a época a gente estava tocando junto também, que foi super legal também, um grande compositor, amo as músicas dele. Mas o Godofredo era um cara que nasceu numa cidade pequena e que ele trabalhava com... Ele era farmacêutico prático, então ele aprendeu a ler a bula em francês, naquela época, na tora, para poder receitar, né, para as pessoas. Então. E nessa cidade tinha 2 farmácias, a dele e de um outro cara. Como o Godofredo, ele era
todo mundo adorava, porque ele sempre foi um doce de pessoa. Todo mundo ia na farmácia dele, e o cara que era da outra farmácia viu que ninguém ia na dele e ameaçou o Godofredo, falando: se você não for embora, eu vou te matar. E aí, o que aconteceu? Aí ele mudou para Montes Claros e começou a vida lá. Então, assim, cara, o Godofredo tem umas histórias assim. Isso dá filme. Isso dá filme. Dá filme dá mesmo. filme, é. Ele não bebia álcool. Então, ele fazia os trabalhos durante a noite. De noite, ele tocava no cabaré de Montes Claros, em 1940, que só tinha aqueles cabra delicado, com aquele bigodão, com aqueles 2 revolvão. E o cabaré de Montes Claros, nessa época, era assim, só tinha coronel, sabe? Matador, dono de fazenda. E teve uma ocasião que ele estava tocando e que chegou um cara chutando a porta lá do cabaré e tal. E chegou andando, correndo e matou um cara do lado deles. E o dono do bar falou para ele continuar tocando, para não criar mais algazarra no bar. Então ele teve que ficar tocando com o defunto no pé dele, assim. Olha que situação, cara. Cara, isso é muita loucura. Coisa bem faroeste caboclo. Faroeste né? total, que é total. Isso, cara? Mas aí foi isso. Aí, ao longo do tempo, ele mudou para Belo Horizonte também por uma coisa, cara. Minha tia queria casar. E aí, o seguinte, minha avó não deixou. Isso em Montes Claros. Aí eles fugiram, sabe para onde? Para Grão-Mogol, que é uma cidade que é 100 quilômetros depois. Olha isso, velho. Vão fugir para Grão-Mogol. Negócio do lado lá. E aí minha avó, que era, assim, beata, e ficou assim: poxa vida, isso é uma desonra para nossa família, nós vamos ter que mudar de cidade. Por causa disso que o Godofredo mudou para Belo Horizonte, para o edifício Cesário Alvim, que fica quase que esquina com o edifício Levi, que era onde o Lô e a família Borges moravam. Foi essa história. Aí veio para Belo Horizonte, aí, né, meu pai veio conhecer o Lô, e o Bituca, e o Marcinho, todo mundo. Mas depois meu avô voltou para Godofredo e lá ficou até o final da coisa. O adendo da pasta que eu te falei foi o seguinte: essa pasta, a minha mãe falou pro Godofredo, falou: olha, eu vou conseguir. Ela jogou um verde, porque até então ela não tinha conseguido nada. Falou: olha, eu vou conseguir lá no Odeon, através do Beto, pra gente armar de gravar um disco seu. Então, eu quero que você escreva todas as músicas que você lembra, aí que você mais gosta, e põe numa praça. Aí escreveu umas 80 músicas de cabeça, assim. Poderia até ter trazido a pasta para te mostrar que ia ser tão legal. Escreveu essa pasta com 80 músicas, e aí, um mês depois, ele morreu. E essa pasta passou a minha infância, a minha adolescência. Eu sempre, de vez em quando, ia lá e olhava. Eu sabia que era música, mas eu não sabia ler, não entendia, mas eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, escrito pelo meu avô, sabe? E aí, foi a partir dessa pasta que eu comecei a tirar alguns choros, montei um trio de chorim aqui em Belo Horizonte, com queridos amigos, com o Arley Henrique no cavaquinho, com o Gustavo Monteiro no violão e o Zazá do pandeiro, nosso saudoso Zazá. E aí aí fiquei malhando, tocando na noite, aí um ano depois a gente fez o projeto e gravou esse Choros de Godofredo. E foi assim que essa pasta chegou pra gente. Essa história é legal, né? Dá filme mesmo, dá um documentário aí muito legal. Regina. Dá um documentário muito legal. Ela tem uma filha mais linda do mundo que a Laurinha, que é um doce, que eu olho pra ela, eu lembro da minha filha, cara, que ela é uma geninha. Parabéns, Regina, você é uma gênia. Gabriel, você foi pro rock ali, pro punk rock, Sex Pistols, mas fora os heróis do rock, você convivendo e crescendo com o pessoal do Clube da Esquina, porque eles estavam no auge ali de produção e de shows e ganhando muito chão aqui no Brasil. Como que foi crescer rodeado por tanta inspiração, por tantas pessoas desse naipe? Porque não é calibre pequeno, né? Como que foi crescer com isso? Cara, sabe que isso, como eu era muito criança, eu não tinha outro parâmetro. Então, assim, eu lembro sair para os lugares e encontrar pessoas que eram músicos, que eram compositores, e eu reconhecia eles primeiro por causa que eram amigos do meu pai e da minha mãe. Alguns porque eram compositores, por exemplo, o Lô. Então, lá em casa tinha um disco do Lô. Por exemplo, tem um disco do Lô que eu amo muito, que é o Nuvem Cigana, que dentro tem um desenho do Gilbertinho de Abreu, que é um gênio. E é um desenho, cara, tão lúdico,
E eu era criança, eu ficava olhando aquele desenho, porque era, o fundo é o universo. Aí tem uns bonequinhos andando. Cara, é um desenho que eu tenho um amor, que eu tenho uma memória afetiva, assim, tão absurda, sabe? De ouvir as músicas e ver aqueles bonequinhos com aquelas bicicletinhas, assim. Nossa, cara, dá vontade de chorar quadrado de um olho só, assim, porque é uma memória afetiva, assim, muito forte, sabe? Assim, que ela vem com a imagem e com a música junto. Eu sempre... Aquilo pra mim sempre foi uma coisa, a princípio, natural, mas mesmo com toda a naturalidade de como as coisas vinham, eu sempre olhei pra eles todos, assim, com uma admiração, assim, descomunal. E a pessoa que eu sempre, desde criança, mais amei de todos é o Wagner Tiso. Porque o Wagner, eu lembro que eu olhava para ele, ele parecia para mim assim, um mago, sabe? Assim, vendo as fotos, escutando as músicas, assim, e principalmente aquelas fotos que tem no Clube da Esquina 2, assim, que tem eles no estúdio, aquela foto meio amarelada, sabe? Assim, eu ficava ouvindo e tentando sentir, assim, a atmosfera do que estava rolando. E sempre tinha o Wagner com a partitura na mão, com o fone, ele orquestrando tudo. Então, os outros eram compositores, ok, amo todo mundo, mas o Wagner não. O Wagner era o cara que arranjava tudo, que era o cara que estava por trás de tudo. Ele, para mim, ele é o Beethoven mineiro e é o... Se o Clube da Esquina fossem os Beatles, ele é o quinto Beatle, porque eu acho que ele que pegou a espinha dorsal, que é a melodia e a harmonia, colocou na mesa e falou, aqui vai isso, aqui vai isso, aqui vai isso, isso. Aí você vê a magia acontecendo, assim, das vozes entrelaçando, sabe, assim, da ideia que ele tem, assim, de instrumentação, de que essa flauta, no final da frase, vai fazer uma quarta justa ali, e aquilo vai soar junto com o acorde que tá rolando. Cara, um negócio que pra mim, assim, soa de uma forma, assim, tão visceral, assim, tão autenticamente mineira, sabe? Todos, acho que eles traduziram, assim, a essência da alma mineira, assim, na música. E o Wagner simplesmente... É como se a música fosse um picolé e o Wagner simplesmente colocou aquela cobertura de chocolate no picolé. E o picolé virou um mega picolé. Eu tinha medo do Wagner quando eu era criança. E eu soube que... Quando ele e a Gisele vinham para Belo Horizonte, aí saía meu pai com todo mundo, com os músicos. E olha só, cara, eles ficavam comigo, cuidando de mim quando eu era criança, para meu pai e minha mãe poder sair, tomar uma cervejinha. Então, eu ficava com eles, com a Gisele e a Gisele, cara. Um doce, minha madrinha espiritual, sabe, assim. Então eu tenho, assim, uma ligação, assim, muito forte, assim, que é musical, que é espiritual, que é uma coisa meio de reverência, tipo assim, obrigado por vocês fazerem parte da minha vida, sabe? Vou falar alguns nomes aqui, você me fala a sua experiência com esse artista, Toninho Horta. O Toninho, olha só, o Toninho, meu Deus do céu. Ó, para falar do Toninho, voltando à minha adolescência, eu volto nos discos do meu pai, antes que eu conheci primeiro do que as músicas do Toninho. Apesar de que algumas músicas eu conheci, mas eu fui saber que era dele depois. A guitarra que ele colocou em Amor de Índio, aquela música não poderia ter sido gravada sem a guitarra dele, sabe? Não ia ser o que é essa música hoje em dia. Depois vou até abrir, você me pergunta depois que eu vou te contar o caso dessa música, que é muito legal. Mas, voltando aqui, por exemplo, uma música do meu pai que eu gosto muito, que é Canção do Novo Mundo, a guitarra do Toninho ali, pra mim, é imprescindível, sabe? Assim, é uma memória afetiva, assim, sabe? De ver como ele faz as coisas que as assinaturas dele, assim. E essa música foi, assim, uma sorte enorme que o técnico de som, o Wagner, tinha escrito o arranjo para cordas e metal. Gravaram os metais, gravaram as cordas, e na hora do solo, gravou o solo de metal, que o Wagner escreveu, tudo bonitinho e tal. E o técnico foi gravar uma outra coisa, e quando foi gravar essa outra coisa, ele deixou os canais do metal aberto.
durante o solo. Então, foi gravando outra coisa, mas foi apagando o solo. E aí já tinha sido gravado, não dava para poder chamar os músicos de novo, para regravar e tudo. E isso ia dar um pepino pro técnico de som, porque se o artista vai lá na dono da gravadora e fala, olha, o fulano de tal apagou o solo de metal, o cara ia ser despedido, sabe? E meu pai falou, não fala nada não, o que a gente pode fazer? Aí, chama o Toninho. Aí o Toninho simplesmente colocou, assim, uma pintura nessa música, que é um solo melódico que virou parte da música, igual o que ele fez em Trem Azul, sabe? É parte da música. Então, assim, pela sorte que o cara apagou aqueles metais lá, o Toninho colocou aquele solo de guitarra ali pra mim. E aquilo, pra mim, eu tenho uma memória tão afetiva. E o Toninho, ele é um cara tão agregador, talvez do Clube da Esquina, talvez o mais agregador. Ele te chama, sabe? Assim, fala, vem comigo, é o cara que vai tomar uma cerveja com você, é pra tocar violão lá na pracinha, no banquinho, ele vai, sabe, assim, vão lá em casa fazer uma canjiquinha, então vamos chamar o Toninho, ele vem, sabe, assim. Ele tem essa cara mesmo de ser bem humano, bem pessoa, bem ligado com as pessoas. Nossa, eu sou completamente apaixonado com o Toninho Horta, cara. E o Flávio Venturini? Cara, o Flávio também, o faraó. Minha mãe que apelidou ele. Disse, cara, o Flávio, acho um cara assim, um doce. Semana passada, eu tava em Santos, fazendo um show lá, e tava eu e um querido amigo, José Luiz Camacho, que é um cara que fecha uns shows pra mim lá. E aí o Zé trabalha também com 14, com meu pai, com o Flávio e tudo. A gente tava andando lá em Santos de carro, aí de repente... veio na minha memória, porque um amigo meu, alemão, o Oli, ele saiu de Frankfurt, ficou 6 meses aqui em Belo Horizonte estudando Clube da Esquina, na UFMG. E voltou. E aí ele apareceu com essa música do Flávio, que eu não escutava desde que criança. É uma música que chama Pensando em Você, que ela tem uma abertura, assim, com um órgão. Cara, que o órgão é uma coisa... tão linda, aí eu falei, cara, aí o Zé dirigindo, eu falei, poxa Zé, tô com uma música na cabeça do Flávio, mas eu não lembro como é que é, tan, 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 daridan, daridan, e ele, poxa, como é que é, aí lembramos, aí colocamos, aí ouvimos, cara, nossa, aí eu falei, meu Deus do céu, cara, vou mandar uma mensagem pra ele, eu mandei uma mensagem, falei, Flávio, que bom que Deus te pôs no mundo, meu filho, e olha só, eu tô aqui, eu e o Zé emocionadíssimo, porque... eu ouvi essa música quando eu era adolescente, nunca mais ouvi. O Pensando em Você. Ô, Flávio, mas que música que é essa, cara? E aí, daqui a pouco ele responde, né? E o Flávio é uma coisa muito interessante, que ele fala com você assim, oi, Bruno, tudo bem? Ele tem uma voz super grave, na hora que ele vai cantar, ele canta lá em cima, afinado, limpo, aquela cachoeira, né, de cristal, assim, a voz dele. Aí ele mandou uma mensagem, oi, Gabriel. Aí ele contou umas coisas tão legais, falando que essa música é uma música das músicas que ele mais gosta, uma das músicas que ele quer regravar, e que quem gravou o baixo dela foi meu pai, no disco onde foi. Certo? É muito legal, cara, essa música. Olha, quem tiver aí, coloca aí, Flávio Venturini, Pensando em Você. Tem uma versão que é do disco Nascente, tem uma versão ao vivo também, que eu não sei qual que é mais bonita. Sabe? É uma música muito bonita, cara, muito linda. Ele realmente tem um vozeirão bem diferente quando ele tá cantando, é totalmente diferente. Parece duas impressionante. personas ali. Quando ele tá falando, mesmo. Parece que ele é baixo. Ele é, oi, Gabriel. Boa noite, tudo bem? E quando ele vai cantar, ele canta lá em cima, né? Cara, é muito impressionante, cara, é muito legal. Flávio, amo Flávio, amo. Lô Borges. O Lô é o outro querido, maravilhoso. Esse cara que eu tenho pra falar do Lô é só coisa maravilhosa. Eu não tenho tanto contato com ele quanto eu gostaria, assim. Até vou entrar num assunto aqui muito interessante, que vale a pena falar. Porque é o seguinte, meu pai namorou minha mãe. Depois eles terminaram. Aí o Lô namorou minha mãe durante um tempo. Depois eles terminaram e meu pai voltou. E aí nesse gap, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu era revoltadinho e tal, não sei o quê. Eu tive a impressão que eu fui trocar na maternidade. Aí a gente
tem uma relação não tão próxima, mas o Lô, ele tem uma coisa comigo, assim, meio de filho também, sabe? Assim, que eu acho, cara, um carinho tão bacana. Ele, de vez em quando, das poucas vezes que a gente encontra, ele fala, Gabriel, o meu filho e tal. E eu falo, poxa, Lô, que honra, que honra. Amo demais, amo muito. Os comentários dele são inteligentíssimos e bem-humorados e tal. E aquelas sacadas dele, assim, que é só ele, assim, sabe? Tem umas frases, assim, que é a cara dele, assim, que você fala, isso aqui é a coisa do Lu. Sou completamente apaixonado. Tavinho Moura. Eu tenho com ele uma coisa que tá num lugar, assim, ele tá num registro, assim, de uma coisa familiar ligada mais ao Godofredo, sabe? Que é uma coisa, assim, que ele tem... O Tavinho é um gênio, gênio. E eu acho que, claro, o Bituca tem aquela obra monumental que é multileque, assim, que tem coisas que é ele mesmo, né? O meu pai e o Lô... O Lô flerta com rock, meio jazz, bossa nova. Meu pai flerta com rock, com mais também voltado para coisas que são, sei lá, que ele ouviu, rock rural, sabe? Umas coisas assim. Então, depois foi ficando um pouco mais romântico. Mas o Tavinho, cara, eu acho que ele tem uma coisa na música dele que é muito original, sabe? Assim, é aquela melodia que tá indo, de repente ela vai para uma outra nota, com outro acorde, que você fala, como é que esse cara tirou isso daqui, sabe? E aí, no decorrer, fica uma coisa estranha, que a princípio você fica meio assim, mas depois que você escuta, você fala assim, meu Deus do céu. Vai começar uma música, por exemplo, Paixão e Fé. Eu lembro quando eu era criança, saía da minha escola, e durante o trajeto até minha casa, 6 horas da tarde, na Inconfidência, tocava Paixão e Fé todo dia. A música em si, cara, é uma música que ela é ao mesmo tempo sofisticada, ao mesmo tempo meio brejeira do mato, ao mesmo tempo inovadora, ao mesmo tempo surpresa, porque ela vai para um canto que você não acha que vai, e no final da coisa tudo funciona de uma forma extraordinariamente muito perfeita, sabe? Assim, é uma melodia que se eu fosse cantar aqui, você fala, que melodia estranha, sabe? Mas você vê o conjunto, assim, com a harmonia, com tudo. Cara, o Tavinho Moura, ele é um gênio, cara. E ele é marceneiro, muito bom. E ele é, sabe o quê? Cozinheiro. Olha, Muito bom cozinheiro. Ele faz. olha. E, cara, eu era criança, a gente ia pra casa dele, todo mundo, Fernando, meu pai. Ele é o cara que ficava cuidando das panelas enquanto todo mundo tava tocando? Era. E aí ele sempre fazia umas canjiquinhas, assim, cara, meu Deus do céu pro Tavinho Moura. E a casa dele tem cheiro de cedro, cara. Cedro, aquela madeira que tem um perfume. Toda vez que eu ia pra casa dele, eu já chegava entrando fazendo assim, ó. Pra sentir, eu não sabia que era cedro. Até deu uma babadona aqui. Cara, o cedro, cara, tem um perfume. Aí eu sinto o cheiro de cedro, me vem o Tavinho Moura, sabe? Aquele gênio. Milton Nascimento. Olha, aí a gente chegou no pináculo da pirâmide. Olha, o Bituca, ele é predestinado. Ele é uma entidade. Ele, pra mim, se você cortar uma veia dele, vai sair um sangue azul, saca? Uma coisa assim, porque ele é um cara, bicho, que... Nossa, como que falar do Bituca, né? É simplesmente, pra mim, o maior cantor, o maior compositor do planeta. Pra mim, eu, Gabriel, sabe? Nossa, era outro que eu sempre tive medo dele, desde criança. Mesmo ele sendo meu padrinho, a gente nunca teve muito contato quando eu era criança, não. Mas toda vez que eu olhava pra ele, cara, eu sentia medo, porque eu via nele algo muito maior do que só a silhueta do corpo dele, sabe? Aí eu olhava pra ele e lembrava as coisas que eu tinha escutado, assim, que ele cantava, que era uma voz extremamente poderosa, sabe? Eu não acreditava que ele era meu padrinho, eu sempre tive medo dele, medo. Embora durante a minha infância a gente não teve muito contato, depois a gente começou a ter um contato assim
mais razoável quando eu comecei a gravar o disco do Godofredo, que em 2003 ou 2004, e depois eu fiz um outro disco autoral que ele participou também. E sempre ia pro Rio, ficava na casa dele e via ele assim. Aí era sempre. Ele é um cara que, se ele estiver sentado aqui do lado, você não consegue ficar natural. Sabe por quê? Porque você vai sentir a aura dele, assim, passando pela sua e te, sabe, assim, te expandindo, assim, sabe, assim, fisicamente. O cara, você vai ficar assim. Nossa, o que tá acontecendo, sabe, assim? Mas ao mesmo tempo é uma pessoa assim que, quando a gente está num ambiente em casa, que não é um ambiente que é mais formal, que é fora de, que é uma mesa de algum qualquer evento assim. Cara, ele é um cara assim tão bacana, tão natural, e conta uns casos assim tão engraçado, cara. Olha só, ele é um predestinado. Cara, as coisas que acontecem, que ele já me contou que aconteceram com ele, só poderiam acontecer com ele, sabe? É de disco voador aparecer, é de coisas que jamais iriam acontecer. Por exemplo, teve um caso que ele me contou que ele estava tocando em Portugal e estava gravando a Missa dos Quilombos. E que aí ele tinha orquestra e ele estava regendo um coro e tinha a banda. E aí que teve uma hora lá que deu uma pausa, ele parou. Aí, cara, o sino da igreja começou a tocar 12 vezes, que era meia-noite. Aí, nesse momento, a porta estava aberta, começou a entrar uma bruma dentro da igreja. E ficou tudo branco. E o sino tocando, e ele... Cara, sabe, assim, parecia que era, tipo assim, que algo tinha vindo ali e oferecido para ele, assim, um bem da natureza em forma de uma mensagem subliminar espiritual, sabe? Só pode ser isso, uma coisa assim. E você não é o primeiro a falar isso. Você não é. Todo mundo que vê o Milton no palco, obviamente, sente uma coisa totalmente diferente com ele. É a voz dele que não dá para se comparar com nada. Você tem um cantor que a voz é um pouco parecida, o timbre é um pouco parecido. Do Milton não dá para explicar. Porque ele é cantor, compositor e letrista, né? Então o cara faz tudo. Sabe que ele me contou uma vez que ele estava com o Tom Jobim, e o Tom Jobim falou assim: quando você vai fazer suas músicas, como que é? Você faz a melodia com a harmonia e depois você pega a harmonia e reescreve ela para colocar os acidentes que fazem com que essa harmonia seja tão torta, assim. Ele falou, não, eu faço tudo junto. Aí ele, ui. Tem um outro caso, assim, muito engraçado, cara, que diz que o Tom Jobim, ele era meio bravão, né? O Bituca tinha um Fusca, que o apelido dele era Totó. E aí, ele tava ensaiando com o Tom Jobim e tal, porque o Bituca, ele parece que ele gosta de interpretar a música da forma dele. Acho que uma coisa tão visceral e natural que seja assim, porque é um cara que ele tem tanta musicalidade para oferecer, que é natural que você escrever uma música tan, 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 ele vai fazer pam, 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 paririram, sabe assim? Ele vai colocar coisa dele. E o Tom Jobim, toda hora, parava o ensaio aqui, tá vendo aqui? É pá, 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 pá. Aí ele assim, poxa, mas eu quis fazer do meu jeito, cara, sabe? Eu gosto de colocar a mente... Aí saíram lá, brigaram, não sei o quê. Aí o Bituca foi embora, entrou dentro do carro com o Paulinho Jobim. E aí tava chovendo pra caramba, ele entrou dentro do carro, o Paulinho também. Aí ele ligou o carro, na hora que olhou, tava vindo o Tom Jobim correndo. Aí veio correndo, bateu na janela assim, aí ele tipo, acho que ele vai me pedir desculpa, né? Aí abriu, o Tom Jobim virou e falou assim, e olha só, e é filho de branco e do preto, porque ele canta filho do branco e do preto, né? Numa música. Aí fecha a janela e foi embora. O que eu te perguntei agora, porque são pessoas integrantes do Clube da Esquina, você viu eles de perto, querendo ou não, tem influência em cima disso,
Uhum. e se torna um pouco de heróis na sua visão. Aí vem o Gabriel Guedes, compositor, artista e multi-instrumentista. Como que é isso, Gabriel? Tocar vários instrumentos, inclusive um instrumento que quando você chegou aqui eu comentei, um instrumento indiano, Citar. correto? Eu não gosto muito de ter esse título de multi-instrumentista, porque eu não sinto que eu aprofundei tanto assim nos instrumentos para poder ter esse título. Tudo bem, as pessoas falam, eu não vou ficar falando, não sou. Mas eu não me sinto confortável, porque eu acho que os instrumentos, a relação com eles é uma relação assim tão profunda que quando você pega um e vai muito fundo nele, você não precisa de outro, sabe? Assim, eu acho que essa coisa de eu ter me aventurado a experimentar outros instrumentos, porque meu pai já toca outros instrumentos também, e porque lá na casa dele tinha esses instrumentos, então eu ficava me aventurando um pouquinho ali e tal, não sei o quê. E assim, eu tenho facilidade com eles, assim, mas eu não sou um cara que eu sou um profundo conhecedor, sabe, dos instrumentos que eu toco. Até porque, assim, ainda não tive uma paz na vida que eu pudesse sentar e fechar o olho e me dedicar só a isso, sabe? Assim, a lida da vida, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma relação íntima com os instrumentos, tenho uma super facilidade para poder tocá-los, mas quando eu vejo, assim, o que realmente é um instrumentista, quando ele tem essa conexão, assim, com o instrumento dessa forma tão profunda, assim, né? Por exemplo, eu achei tão legal, outro dia eu liguei pro Chico Amaral, aí a Marrege, a esposa dele, atendeu, aí eu, ei, Marrege, o Chico tá por aí? Ele, tá, né? Tá lá no quartinho. Aí já era de noite, já. Aí eu falei, até agora? Aí ele, todo dia, assim. Aí cara, eu acho isso tão legal, sabe? Tão legal, porque o tempo que você passa praticando, ninguém vê. Todo mundo vê o tempo que você tá tocando. Só que essa carga anterior, com o tempo de estudo que você tem ali, martelando o que quer que seja que você esteja fazendo, é ali o momento de quase, sabe o que, cara? De uma oração, sabe? Esse é um momento espiritual seu, assim, com a música e o instrumento, ele passa a ser uma parte sua e você passa a ser o instrumento. Porque você pensa no som e, cara, eu quero esse som. E vai, pá, não, pá, não, pá. É isso, sabe? Engraçado, eu tava falando isso outro dia com um cara que eu admiro demais. Ele é um grande querido, que é o Jorge Continentino. Um grande mestre, a família toda, todo mundo, todo gênio. O Alberto, um excelente baixista. O Kiko tocou com Bituca também anos, só tem gênios, e todo mundo um doce. O Alberto não conheço, mas assim, são músicos que quando eu olho, eu penso, eu queria ser que nem eles, sabe? Queria muito ser que nem eles, os caras que chegaram lá, sabe? Conseguindo tocar mais instrumentos, mesmo que não seja de forma tão aprofundada, talvez facilitaria na hora da sua composição. Você faz a sua composição, você imaginou a música, você consegue casar melhor os instrumentos, ou não é assim? Pelo que eu entendi, o que você aprimora em um, você acaba aplicando em outro, e vice-versa. Então, por exemplo, e isso te dá uma certa visão, assim, poxa, quando você faz uma coisa, eu acho que esse instrumento vai cair bem fazendo isso aqui, sabe? Uma linha melódica aqui. Então você já pode fazer meio pensando naquilo, aí você escreve a nota, grava, depois coloca o outro instrumento e vê, não funcionou. Aí você vê, funcionou. Isso sim, eu acho que tem essa correlação, sabe? Quando você aprimora num, o outro também vai aprimorando. Mecânica, tecnicamente e internamente, musicalmente. E para cantar? Cara, cantar, eu sempre fui assim, péssimo, eu sempre fui uma gralha, sabe? Assim, um corvo. E eu nunca gostei de cantar.
Se bem que lá em casa, minha mãe sempre me chamou de desafinado. E aí, cara, aquilo pra mim foi um peso durante a minha vida. E aí eu custei pra começar a cantar. Tanto que hoje eu não falo que eu sou um cantor, sabe? Assim, só que eu descobri que eu tô começando a gostar de cantar. E descobri que pra cantar não tem que. Porque, olha só, eu sempre ouvi o Bituca pra começar. Não canta, não, porque quem canta é ele. Aí fiquei vendo todos os amigos do meu pai cantando, meu pai cantando. E aí fiquei vendo, putz, cara, todo mundo canta. E cada um tem o seu jeito de cantar, né? E eu passei muito tempo achando que para cantar tinha que ter vozeirão. E o que tá me fazendo cantar hoje, tá me fazendo gostar de cantar, é que eu descobri que não. Que toda vez que eu coloco mais potência para cantar, quando eu escuto depois, eu não gosto. Mas quando eu canto com calma e baixo e canto mais doce, é o registro que funciona bem pra mim. Aí eu acabei de descobrir isso, eu acabei que eu entrando nessa seara, sabe? Eu vou O Ivan cantar. Lins fala isso. Ah, é? Numa entrevista, ele fala que, se não me engano, acho que foi para o Jô, ele falou que ele voltou a tocar as músicas dele, mas não do jeito que ele gravou, que estava lá em cima. Ele trouxe para um tom que continua agudo para a gente, porém que ele está muito mais confortável. Então ele vai da primeira até a última música com 2, 3 shows seguidos, Uhum. sem Forçar. exatamente. Ou se eu tivesse visto essa entrevista, ia ter me ajudado demais a pular um caminho enorme, mas tudo na sua hora, né? É difícil, né? Assim, achar assim, as coisas, assim, ter a frase certa na hora certa para você poder proceder de uma forma, nem assim, pra cortar um atalho, em vez de você cortar um caminho espinhoso. O meu foi espinhoso demais, continua sendo, viu? Não é reinventar a roda, mas descobrir novos usos para essa roda. É. Então, eu acredito que é por aí. E outra, aquela maravilhosa frase que eu acho sensacional, que é um ditado budista: se tiver que escolher, escolha o caminho mais difícil. Caminho mais tortuoso. Uhum. Ali a gente aprende muito mais, né? O que chega pronto, a gente pega e faz. Agora, criar não é um processo tão fácil. Não é. O Tom Jobim mesmo falava que, cara, é tipo 10% de inspiração e o resto todo de transpiração, né? De ficar batalhando, assim, né? Eu lembro que meu pai mesmo me falou que ele nunca começou uma coisa e largou pra lá. Sempre ficou indo, e fuçando, e tentando, até finalizar. Eu vi também que você curte aeromodelismo. Uhum. Você também fabrica? Fabrico, cara, eu adoro, cara, adoro. É o seguinte, meu tio Zeca, meu tio paterno, meu tio mais velho, lá de Montes Claros, quando eu era criança e adolescente, ele sempre fabricou os aeromodelos. Ele foi pioneiro em Minas, assim, com essa coisa do aeromodelismo. E meu pai pegou isso dele, assim. E eu peguei do meu pai e peguei do meu tio também, então eu sou aficionado com aviação. Eu amo. Comecei a fazer meus aeromodelos, assim, com 8 anos de idade. Que é aqueles aviãozinhos de vareta. Depois eu peguei uns kits. Meu pai sempre me dava uns kits, assim, com a planta, com as balsas ali, que você cortava e colava e tudo. E eu lembro, cara, que, nossa, é muito gostoso você fazer um aviãozinho, aí você tem que saber balancear ele pelo centro de gravidade, para ele poder ficar retinho, quando você manda ele voar reto. Nossa, cara, é muito gostoso, é muito bom a E tá aviação. tudo conectado com criatividade. Total, tudo. super. Você poderíamos dizer então que o aeromodelismo seria um hobby, certo? Você pega, você vai fazer ali para curtir um tempo que você passa, Uhum. clareia a mente, né? E a música com seus shows, com seus repertórios, tudo tem para mim, no meu ponto de vista, tem tudo uma ligação, porque precisa de uma dedicação, você precisa de sentir, você precisa de visualizar ali mais na frente. Uhum. Como que é fazer o seu repertório? E você coloca música sua também, autoria, correto? Como que é a montagem desse repertório? Olha, no meu momento atual, quando eu vou tocar, eu procuro, assim, sempre
tem uma música do meu avô, obviamente tem uma música do meu pai, meio que é como se fosse um leque de composições da família, que eu contemplo meu avô, meu pai e as minhas músicas. E agora eu vou começar a colocar as músicas da minha filha também, que minha filha, a Júlia, ela tá um escândalo. Ela acabou de gravar um disco, o disco dela tá maravilhoso. Óbvio que eu sou pai, né? Eu sou tudo, mas eu sou crítico também. Muito. Então, cara, a Juju tá vindo com o primeiro disco dela, assim, arrasando, assim, tá muito bem feito. E você também já rodou boa parte aí do mundo, né? A gente teve em Portugal. Bom, eu fui pontualmente em alguns países, assim. Eu tive na Holanda, tive na Alemanha, cara. Na Alemanha aconteceu uma coisa muito incrível. Muito incrível. Seguinte, o meu mestre guru é o Johann Sebastian Bach. Eu fiquei um mês hospedado na Holanda, na casa de um amigo meu, Marcelo Godoy, que é de Montes Claros, amigo da minha família toda, do meu pai, do meu avô, bom, enfim. Na última semana, eu fui visitar um casal de amigos em Berlim, que é a Silvinha e o Stephen, que é um casal de cantores, assim, que... Deus do céu, assim... São todos, assim, muito cantores. Cantores de ópera, ela é cantora lírica. E, assim, doce. São o casal que eu gosto demais deles. Eu amo. Não encontro eles tanto quanto eu gostaria. Mas fui lá visitar a Silvinha e o Stephen. E fiquei 3 dias na casa dele, em Berlim. E aí, eu olhando minhas economias, eu falei, poxa, eu tô aqui na Alemanha. Bach nasceu aqui em Eisenach, que é mais pro sul. Aí eu falei, poxa, vou comprar uma passagem, vou lá conhecer, cara, eu tô aqui, não posso perder isso. Aí comprei essa passagem, fui lá pro sul da Alemanha, nessa cidadezinha que ele nasceu, em Eisenach. E, beleza, cheguei lá, o táxi já parou assim, já na porta do museu, né, que é a casa dele, onde ele nasceu, que, cara, tudo que eu já li, tudo que eu já pesquisei, tudo que eu já ouvi, tudo que tinha imagem, sempre teve essa casinha amarelinha, com tanto de janelinha, que eu ficava olhando. Aí na hora que eu olhei pra casinha e falei, não acredito, a casinha tá aqui na minha frente, eu comecei já a dar uma tremida, né? E aí entrei e tal, aí comprei o ingresso e entrei. Aí você entra numa sala, assim, que tem uma redoma de vidro com os livros que eram dele, em latim, com a bota que ele usava, com solado de madeira, sabe? Assim, ele era muito bom esgrima, a espada que era dele. Eu não sou muito idólatra, não, mas no caso do Bach, cara, eu tenho uma idolatria que ela é descomunal, que ela é uma coisa assim... que, tipo assim, é como se fosse um anjo que desceu pra terra e deu pra gente, assim, uma obra que faz com que a gente se torne melhor ser humano. Cara, aí... Inclusive, só te interrompendo, inclusive, é recomendado ouvir as músicas do bar enquanto estiver fazendo uma comida, fazendo uma limpeza da casa, porque energeticamente é um nível diferente. Sim, bom, sim. Mexe com tudo. Já cara, vou até mexe dar com umas tudo. dicas aqui para os nossos telespectadores. Escutem Paixão de São Mateus, a Missa em Si menor, escutem a Passacaglia e Fuga para órgão, escutem as variações Goldberg, principalmente com o Glenn Gould, o pianista, escutem os prelúdios e corais para órgão, escutem as partitas para violino solo, escutem os concertos para cravo e orquestra e, por favor, não esqueça de escutar um em Lá maior, que é... Bom, enfim. Mas aí, voltando lá, cheguei lá na casa do Bach e comecei a ficar tremendo, comecei a ficar emocionado. E aí saí lá, não sei o que, tinha uma outra salinha que tinha um cara que tocava cravo e tocou uma peça dele. E eu fiquei olhando a digitação dele fazendo uma... Cara, o polegar vai passando por uns negócios que eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei, meu Deus, que digitação é essa? E eu já conhecia a música, era uma partita para cravo em ré menor. Cara, aí eles fazem de propósito. Depois que você termina de ver isso tudo, você sai num café com tanto de souvenir Sebastian Bach. Cara, depois de chorar, de tremer, de soluçar, de dar cambalhota, de estribuchar, de tudo, você sai num lugar que tem todo... Bicho, cheguei lá, comecei a comprar
caneta, café, partitura, chinelo, guardanapo, sombrinha, chocolate, caixinha de música, qualquer coisa que tinha carinha dele eu comprava. E saí de lá, assim, cheio de sacola de bugiganga Sebastian Bach. E aí eu tinha que voltar para Holanda. Cheguei lá para comprar passagem de trem, gastei o dinheiro todo, fiquei sem dinheiro para ir embora, cara, da cidade dele, cheio de bugiganga Sebastian Bach. E outra, eu tinha vindo de Berlim, tinha 2 aeromodelos de isopor de radiocontrole, então, e um bandolim, cara. Aí cheio de bugiganga, cheio de avião, cheio de tudo. Falei, o que eu vou fazer agora aqui? Não falo nada de alemão. Aí, cara, eu falei, calma. Vou dar uma respirada. Deixei minhas coisas no guarda-volume. Suspirei e fui dar uma andada na cidade. Aí voltei mais calmo. Peguei minhas bugigangas Sebastian Bach. Peguei meu cartão. Voltei de novo no caixa eletrônico. Não. Tá bom. Não. Brrr. Eu devo ter tentado umas 40, 50 vezes. Você não vai acreditar que aconteceu, cara. De uma hora para outra, a máquina cuspiu uma nota de 50 euros. A máquina soltou uma nota, eu peguei a nota e falei, não acredito. Eu não quis nem saber, já virei, peguei minhas coisas, eu tinha 20 euros no bolso. Aí, cara, eu cheguei lá assim, no balcão, eu nem sabia que eu sabia falar inglês. Na hora que foi vivendo as palavras, que eu precisei muito, né? Falei, olha, eu preciso voltar para a Holanda, mas eu tenho 70 euros. Com 70 euros, até onde eu consigo chegar na linha do trem para a Holanda? Aí a moça fez um cálculo lá, deu para uma cidade que ainda era na Alemanha. Eu não quis nem saber, eu comprei a passagem e o resto eu vou andando. Eu vou estar mais perto, né, geograficamente, o resto eu me viro. Cara, aí beleza, comprei essa passagem. Aí peguei a passagem, peguei minhas coisas. Na hora que eu olhei, faltava pouco tempo pro trem sair. Cara, aí andei até lá no final, assim, da plataforma. Na hora que eu coloquei o pé em cima da plataforma, olhando a numeração rápido, assim, né? E não achei. Aí veio uma senhorinha, viu que eu tava em apuros, olhou pra mim, é esse aqui. Aí pum, cara, foi a conta de entrar dentro do trem, deixar minhas bugigangas Sebastian Bach no chão, a porta fechou e o trem saiu. Aí eu assim, nó, vambora, calma. Aí sentei na poltrona e peguei o livrinho que mostra as cidades que você passa, né? Pra saber aonde que é, qual ponto que eu vou descer. Aí eu olhei assim, com a passagem, olhei o livrinho, não tinha o nome da cidade no livrinho. Aí eu olhei de novo, não tinha. Aí eu falei, tá esquisito. Aí tinha uns hippies alemães sentados do lado assim, aí eu falei, gente, desculpa, posso falar inglês com vocês aqui, que eu não sei falar, sou brasileiro, não sei falar alemão. Aí o cara, manda aí, então. Aí eu falei, olha, eu comprei esse bilhete aqui para essa cidade e tô pegando o livro aqui e não tem o nome da cidade aqui no livrinho, por quê? Aí o cara pegou o meu ticket e falou, cara, você pegou o trem errado. Aí eu assim, nossa, pra onde é que eu tô? Onde nós estamos indo? Cara, nós estamos indo lá pro lado de Frankfurt. Inclusive, desce lá e pede ajuda. E aí, cara, foi uma coisa assim tão engraçada que eu saí. Ah, detalhe, ainda tava com um bandolim ainda que eu tinha feito, tinha levado pra lá. Cara, aí o que aconteceu? Aconteceu foi que eu desci em Frankfurt. Cara, nossa, a estação de trem é enorme, assim, é uma engenharia, assim, tão grande e complexa que dá medo, sabe? Aí eu desci, velho, morrendo de medo, assim, com o bandolim. Aí passou um cara magrinho com bigodinho, com o emblema da banda, da companhia de trem. Aí eu falei, com licença, senhor, posso falar em inglês com você, que eu sou brasileiro? Aí o cara, pois não. Eu falei, olha, eu comprei um ticket para essa cidade aqui, mas eu peguei o trem errado e vim parar aqui. O que eu posso fazer? Aí o cara apontou pro bandolim e falou, o que é isso aí? Eu falei, esse aqui é um instrumento que eu mesmo que fabrico, é um bandolim e tal. Eu tirei e toquei um chorinho do Godofredo. Aí o cara gostou, falei, pô, que música linda. Vem cá que eu vou te levar. Aí ele me levou na sala do missionário beneditino, consegui voltar para casa. Eu tenho uma pergunta que eu brinquei com você, é uma pergunta mais difícil. Uhum. Se a sua arte, sua música se você fosse traduzir numa pintura,
que pintura seria? Quais cores teriam? Quais formas teriam? Que pergunta interessantíssima, cara. Eu acho que primeiro teria um vermelho da visceralidade. Acho que teria, talvez, assim, um azul turquesa da suavidade. Eu acho que teria, talvez, assim, um branco, luz ou dourado da espiritualidade. E talvez o azul do céu. Acho que por aí. Eu consegui visualizar alguma coisa meio Monet, assim, porque eu gosto meio daquela coisa das formas dele, assim, parece que ele meio nuvem, assim, sabe, meio sempre em Sim. transformação. A natureza, as Tem cores todas muito a ver com a natureza, assim, eu harmoniosas. sou muito ligado, cara, com a natureza, muito ligado. De projetos de agora para frente, certo? Eu sei que sua agenda também não é vazia, você tem os seus shows e você não faz só aqui em Belo Horizonte, você faz em outras cidades. Fala pra gente. Uai, então, os projetos aqui, a Regina tá fazendo um projeto maravilhoso, que é tudo que eu sempre quis fazer, cara. Ela escreveu pra mim, ela e o Miguel escreveram um projeto para Natura Musical pra gente poder gravar um disco agora de sambas do Godofredo, que eu quero chamar várias participações, assim, muito especiais da música brasileira, e aí fazer junto um documentário, e mais pra frente fazer um songbook com as músicas do Godofredo. E aí, fora isso, olha como é que é a coisa energética. Depois que a Regina apareceu, começou a pintar um tanto de show, e eu morei muito tempo em Trancoso, então eu fiquei fora de Belo Horizonte há muito tempo, então as pessoas estão voltando a me chamar para poder fazer isso. Então eu estava em Santos semana passada, daqui umas semanas vou estar em Brasília, e aí tá pintando outros shows também no interior de São Paulo, então a coisa tá começando a andar, sabe? E aí, paralelamente, eu toco em 2 bares fixos aqui em Belo Horizonte, semanal. Então eu quero focar nesse projeto da Regina e do Miguel, e quero, ano que vem, abrir uma escola de música. Quero fazer uma escola voltada para ensinar as músicas do Clube da Esquina e os chorinhos do Godofredo, e também uma escola de luteria, de construção de instrumentos. Fiquei pensando que a formação do aluno passaria pelo Clube da Esquina, pelo choro, e e completaria com noções básicas de construção de instrumentos. Que aí a pessoa poderia formar músico ou luthier, ela poderia ter um leque aberto. E uma escola voltada também, principalmente para as pessoas que não podem pagar. Que eu acho que é uma maneira de tirar a meninada, sabe, assim, da rua. Já penso tudo, cara, dela ter um espaço para que os próprios alunos pudessem apresentar e pudessem ser remunerados ali, sabe? E aí, meu sonho. O canal de Minas Gerais está aberto para a gente falar Que desses honra. projetos assim que tiver. Fala assim, olha, Bruno, manda a mensagem, sabe, Bruno, tá aqui, eu quero falar sobre isso. Vamos marcar e vamos fazer. Que honra, obrigadíssimo. Tudo que for para levar de coisa boa para as pessoas em todas as áreas, o canal está à disposição. Que honra, Brunão, que honra. Sensacional. Cara, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer inenarrável, viu? Obrigado demais pelo convite, pelo canal. Eu que agradeço. Entrevistar, fazer um bate-papo é uma coisa. Eu receber um presente aqui também é outra. Então, é um presente que eu recebo também. As pessoas vêm aqui e deixam histórias. Eu aprendo demais, cara. Eu aprendo demais. Aquela brincadeira de colocar a carapuça e amarrar e dar o lacinho, eu faço isso constantemente. Que e eu sou muito agraciado por isso. E muito obrigado, Gabriel. Obrigado eu, queridão. Foi um prazer inenarrável. Muito obrigado. Saúde, Hare Hare. Hare Hare, saúde. Pessoal, como vocês puderam acompanhar nesse bate-papo incrível, Gabriel Guedes tem muita coisa para falar, tem muitas histórias, coisas até que podem virar, ou virará um livro, ou um documentário, a gente não sabe o que está por vir ainda, e tem muitos projetos dele que ele voltará aqui, está registrado, não abro mão,
está registrado para ele voltar e falar desses projetos onde muitas pessoas poderão ser beneficiadas. Muito obrigado a vocês por acompanhar. Até um próximo.